Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos, esse é o Garantindo a Acessibilidade, um espaço onde eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, mãe atípica, especialista em acessibilidade, empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade arquitetônica desde 2016 e nessa live de hoje eu vou falar sobre acessibilidade em bens tombados, atendendo a pedidos. Então, tem uma pessoa específica me solicitou lá na aula da Jornada da Edificação Acessível, que está acontecendo esta semana, inclusive hoje é a terceira aula, que eu fizesse algum esclarecimento a respeito de acessibilidade considerando bens tombados. E, na verdade, essa questão da acessibilidade em bens tombados, ela é um pouco polêmica. Eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês, para a gente conseguir entender, chegar em um termo de como que a gente deve realizar a acessibilidade considerando bens tombados. Então, existe todo um referencial que eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente conseguir trazer acessibilidade para essas edificações, porque não é porque existe a questão do tombamento que aquele espaço não poderá atender aos requisitos de acessibilidade. Então, vou desenvolver esse tema aqui ao longo dessa live de hoje. E antes de começar a entrar no assunto aqui, eu gostaria de reforçar o convite para você, arquiteto e engenheiro que deseja se aprofundar ainda mais na questão da acessibilidade, ampliar o seu conhecimento, entender como que a acessibilidade arquitetônica funciona na prática. Convido você a participar da Jornada da Edificação Acessível, que é um evento gratuito online, onde eu estou ensinando, mostrando a arquitetos, engenheiros ou outros profissionais, design de interiores, profissionais de segurança do trabalho, técnicos de edificações, como se tornarem uma referência em acessibilidade. Então, é um evento que está acontecendo essa semana, tivemos a primeira aula na segunda-feira, a segunda aula foi na quarta e a terceira e última aula será hoje. Então você pode acessar o link que está aqui na bio do meu perfil do Instagram, fazer a sua inscrição, você vai conseguir assistir a primeira e a segunda aula que ainda estão disponíveis, vão sair do ar quando terminar o evento, né? E a terceira aula será hoje, ao vivo, às 19 horas. Então, se você se inscreveu, fique de olho, porque hoje, 19 horas, será a nossa última aula, a última e mais importante. Então, foi construído todo um conhecimento ali, né? Eu tentei estruturar de modo que você conduzir os profissionais a alcançar esse objetivo, que é de saber como que eles vão fazer para se tornarem referências em acessibilidade arquitetônica, tá? Então, tá feito o convite, participe, faça a sua inscrição, será um prazer ter você comigo hoje lá ao vivo. Beleza? Então, deixa eu entrar aqui no tema. Eu preparei um material aqui bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Então, existem algumas referências para considerar essa questão da acessibilidade em bens culturais tombados, tá? Então, veja bem, começando pela referência primária, que é o que eu sempre digo para vocês, né, gente? Sempre usar referência primária para atender a requisitos de acessibilidade. Então, vamos lá. Se você pegar, por exemplo, Constituição Federal, lá no artigo 215, você vai ter lá o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Ainda lá na Constituição Federal, lá no artigo 244, tem mais uma questão que vai tratar da acessibilidade considerando os bens, considerando a cultura, né, gente? Então, vamos lá. Lá no artigo 244 tá assim: a lei disporá sobre a adaptação dos logradouros dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, essa questão de garantir o acesso à cultura, o acesso aos bens tombados, o acesso a participação cultural por todas as pessoas, ela vem lá da Constituição e ela vai ser abordada também em diversas outras legislações que nós deveremos observar para conseguir trabalhar a acessibilidade de bens tombados, seja
imóveis, seja espaços culturais, seja, enfim, tem toda uma definição aqui que eu vou trazer para vocês que eu acho que vai ser bastante esclarecedor. Porque o que acontece? Uma reclamação, uma demanda que sempre aparece aqui é a dificuldade de que quando a gente se depara com um bem tombado, existe uma resistência em si trabalhar a acessibilidade e existe um pensamento ou uma cultura, né? Desculpa. Um pensamento de que não se pode ou não se deve mexer em nada naquele imóvel ou naquele espaço pelo fato de ser um bem tombado. E não é bem assim. A gente vai chegar a uma conclusão lá no final da nossa live, então vamos estabelecer aqui uma linha de raciocínio para entender qual que é a questão legal que envolve tudo isso, porque assim, o que acontece? Veja bem, só para a gente entender um pouquinho do referencial técnico. Eu tenho aqui, só para trazer um exemplo, NBR 9050. Essa aqui é outra norma. Então eu tenho aqui NBR 9050. Essa aqui está aqui minha mão. Essa NBR 9050, ela vai acessibilidade, edificações mobiliárias, espaços e equipamentos urbanos. Então vai trazer aqui quais são os parâmetros técnicos que eu deverei adotar para conseguir fazer com que um espaço se torne acessível. Tanto essa norma aqui, quanto as outras normas que vão tratar de acessibilidade, que são aquelas, as principais delas são aquelas que eu trouxe lá na aula 1 da jornada. Então eu vou ter 9050, vou ter 16537, NM 313, então vou ter todo um conjunto de normas que eu devo implementar, onde vai ter ali os parâmetros técnicos para tornar espaços e edificações acessíveis. Isso é uma coisa, guarda isso. Agora, eu preciso entender a legislação para saber como que eu vou pegar esse referencial técnico e aplicar de fato aquela situação específica que eu estou analisando. E no caso dos bens culturais, eu preciso entender como a legislação, o que a legislação está falando, considerando a obrigatoriedade, o que eu devo considerar, o que eu não devo, para chegar no referencial técnico e implementar aquela adaptação ou aquela adequação de modo a tornar aquele espaço ou aquela edificação acessível. Entendeu? Então a gente vai fazer primeiro essa cama. Vamos trazer aqui essa questão do referencial técnico, considerando a legislação, para ver como que a gente vai conseguir realizar essa adequação, considerando bens tombados, tá bom? Imóveis tombados. Então, falei aqui já da questão da Constituição, que vai dispor, que vai falar sobre a questão de acesso à cultura por todas as pessoas, em igualdade de condições, em igualdade de oportunidade, que está lá no artigo 215. Deixa eu repetir para vocês aqui, ó. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão da manifestação cultural. Então, a cultura é um direito de todas as pessoas, inclusive de pessoas com deficiência. E isso vai estar resguardado em outras legislações também. E vai tratar aqui, vou repetir também, da questão da acessibilidade, que está lá na Constituição Federal, lá no artigo 244, que vai falar: a lei disporá sobre a adaptação de logradouros dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, aqui, o que acontece? A Constituição, lá 1988, né, gente? Então, a Constituição, como lei maior, ela prevê que esse tema ele deverá ser tratado por outras legislações. É o que está falando aqui, ó. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes. Então deixou um para-casa assim para ser feito depois. E esse para-casa foi feito, porque já existem outras legislações que vão tratar da questão da acessibilidade, e eu vou trazer a primeira delas aqui, no caso, a Lei Federal número 10.098. E o que a Lei Federal número 10.098 está tratando? Primeiro, que essa Lei Federal número 10.098, ela já é lá do ano 2000. E aqui, ó, ela estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. Então, ela vai trazer leis gerais, vai trazer critérios básicos, considerando a acessibilidade em uma esfera assim mais geral mesmo. E vai falar desse acesso aos bens culturais. Aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui de uma vez. Pegar onde exatamente está falando isso.
Aqui, ó. Então, se você pegar essa Lei Federal número 10.098, que é lá do ano 2000, vai falar o seguinte. Artigo 25. As disposições desta lei implicam aos edifícios ou imóveis declarados bens de interesse cultural ou de valor histórico-artístico, desde que as modificações necessárias observem as normas específicas reguladoras destes bens. Então, vamos lá. O que está falando aqui resumidamente nesse artigo? Eu preciso atender aos requisitos de acessibilidade. Ó, as disposições dessa lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados bens de interesse cultural e de valor histórico-artístico. Então, tudo que está nessa legislação que vai tratar de acessibilidade, de uma maneira, né, mais geral, acessibilidade arquitetônica, tem muita coisa falando aqui, vai dispor também sobre esses imóveis tombados. Então, serve para imóveis tombados também. Mas ela faz uma ressalva, que é desde que as modificações necessárias observem as normas específicas reguladoras destes bens. Então, se eu pego um bem tombado, um bem cultural, ele tem uma regulamentação que também deverá ser observada. Mas ainda assim, a acessibilidade não pode ser deixada de lado. Tem mais coisa tratando aqui dessa parte de bens tombados aqui na lei número 10.098. Lá no artigo 25 falou isso. E eu tenho uma outra consideração aqui. Não, na 10.098 vai ser só isso mesmo. Então, é preciso você trabalhar a acessibilidade, mas é preciso você também observar o que as normas específicas relacionadas ao tombamento estão falando ali com relação àquele bem que você está trabalhando ou precisando torná-lo acessível, trabalhar a acessibilidade, entender como você poderá fazer isso para que aquele espaço se torne também acessível e cumpra aquela exigência, aquele elemento, aquele artigo da Constituição que fala que a cultura é direito, todas as pessoas deverão ter direito de acesso à cultura e a bens e imóveis tombados. Tá? Então, posteriormente a essa Lei Federal número 10.098, que é do ano 2000, eu vou ter o Decreto Federal 5296, que é um referencial técnico da acessibilidade também, que esse Decreto Federal 5296, que é do ano de 2004, ele vai regulamentar essa Lei 10.098 que eu trouxe para vocês aqui agora. Tá bom? Então, vamos ver o que está falando aqui no Decreto Federal 5296. Aqui está falando o seguinte... Vamos lá, deixa eu pegar aqui o artigo certinho. Aqui, ó. Lá no artigo 8, vai falar assim, ó, Condições Gerais da Acessibilidade, é o capítulo 3. No artigo 8º vai falar o seguinte. Para os fins de acessibilidade, considera-se... Aí eu vou pular aqui os incisos que estão colocados aqui e vou direto lá para o inciso 7, que vai falar assim, ó. Edificações de uso coletivo são aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial, de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza. Então aqui tá trazendo uma definição do que são as edificações de uso coletivo. Então tá trazendo um embasamento para poder depois tratar sobre esse tema. Tá? Então, o imóvel cultural, aqueles imóveis destinados à cultura, também são edificações de uso coletivo que precisam ter a sua acessibilidade trabalhada de modo a ser utilizado por todas as pessoas. Então, vamos lá. Continuando aqui. Nesse mesmo Decreto Federal 5296, eu tenho lá no artigo 15, que vai falar o seguinte. No artigo 15 vai falar o seguinte. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Que eu trouxe para você um exemplo que é a NBR 9050 e todas aquelas que eu mencionei lá na aula 1 da Jornada da Edificação Acessível. Então, o que eu vou ter aqui no parágrafo 2º? Vou ter que nos casos de adaptações de bens culturais imóveis e de intervenção para regularização urbanística em áreas
de assentamentos subnormais será admitida em caráter excepcional faixa de largura menor do que o estabelecido nas normas técnicas citadas no caput, que é o que eu falei lá do artigo 15, desde que haja justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja viabilizado de outra forma, garantida a melhor técnica possível. Então, esse acesso aos bens culturais, a adaptação aos bens culturais, deverá ser realizada também com base aqui no Decreto Federal 5296, que vai tratar também uma outra questão, a mesma questão em outros locais também. Por exemplo, eu tenho aqui, da acessibilidade em bens culturais imóveis, que vai estar lá na seção 4, artigo 30. Há soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da acessibilidade a todos os bens culturais imóveis devem estar de acordo com o que estabelece a Instrução Normativa número 1 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, de 25 de novembro de 2003. Então, vamos lá, que a gente vai caminhando aqui na informação que está presente na legislação. Então, a gente saiu da Constituição Federal, depois a gente chegou na Lei Federal número 10.098, que vai tratar da acessibilidade de maneira geral, que foi regulamentada pelo Decreto Federal 5296, que é esse que a gente está vendo aqui agora, e lá no Decreto Federal 5296, ele vai referenciar um documento específico que vai tratar dos imóveis tombados, dos bens tombados, que é esse aqui, ó, Instrução Normativa número 1, de 25 de novembro de 2003. Não vai dar para vocês, está impresso em amarelo aqui, ó, mas é essa instrução normativa aqui. Então, essa instrução normativa aqui do IPHAN, que é um documento que você vai conseguir acessar lá no próprio site do IPHAN, e se atente, porque é a Instrução Normativa número 1, de 2003. Então, eu já tinha essa instrução normativa para tratar a acessibilidade de imóveis tombados em 2003, antes de ser promulgado o Decreto Federal 5296, que é de 2004, ele é um ano depois. Então, eu já tinha essa referência aqui para eu conseguir tratar de imóveis tombados. Então, essa instrução normativa número 1 do IPHAN, ela vai falar assim, ó, ela vai dispor sobre acessibilidade aos bens culturais imóveis acautelados em nível federal e outras categorias conforme especifica, tá? Então, num primeiro momento, a gente vai considerar aqui esses bens tombados que vão ser acautelados em nível federal, mas calma que tem uma ressalva que vai ser feita aqui também. Então, vamos lá. O que é essa instrução normativa do IPHAN? O que ela vai trazer? Ó? Estabelecer diretrizes, critérios e recomendações para a promoção das devidas condições de acessibilidade aos bens culturais imóveis especificados nessa instrução normativa, a fim de equiparar as oportunidades de fruição destes bens pelo conjunto da sociedade, em especial pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, é necessário garantir que todas as pessoas acessem aqueles imóveis tombados, a esses bens culturais, que elas consigam perceber, acessar, desfrutar, utilizar esses espaços, assim como qualquer outra pessoa. Porém, quando você pensa em uma pessoa com deficiência, ela não tem as mesmas condições de oportunidade de uma pessoa que não tem deficiência. Então, ela precisa de ter aqueles elementos da acessibilidade que vão possibilitar que ela exerça esse direito à cultura que está previsto, garantido lá na Constituição Federal. E essa instrução normativa número 1 do IPHAN, ela vai trazer aqui também, ó, como eu disse, estabelece essas diretrizes e tem aqui, ó, tendo como referências básicas a Lei Federal número 10.098 de 2000, que foi aquela que eu falei para vocês, a NBR 9050, que é essa que eu trouxe para vocês também, que é a principal norma aqui da acessibilidade, a NBR 9050, não sendo a única, né, da BNT, e esta instrução normativa, as soluções adotadas para eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da acessibilidade aos bens culturais imóveis devem compatibilizar-se com a sua
preservação e, em cada caso específico, assegurar condições de acesso, de trânsito, de orientação e de comunicação, facilitando a utilização desses bens e a compreensão de seus acervos para todo o público. Ficou grande, vou trazer passo a passo, vamos dar uma esmiuçada aqui, que ficou uma informação muito condensada. Então vamos lá, ó. Tendo como referência básica Lei Federal 10.098, NBR 9050, e essa instrução normativa, então você pega a base lá, legislação, regulamentação e essa instrução normativa. Essa instrução normativa, as soluções adotadas para eliminação, redução ou superação de barreiras. Então pensa bem, eu estou aqui trabalhando a acessibilidade de um imóvel tombado, de um bem tombado, de um bem cultural. Eu vou trabalhar o quê? Eliminação, redução ou superação de barreiras. Então, aquelas barreiras existentes naquele imóvel deverão ser eliminadas preferencialmente, reduzidas, então, alguma intervenção que você vai colocar que vai reduzir aquela barreira, ou superadas na promoção da acessibilidade aos bens culturais imóveis. Ok, então eu preciso eliminar aquelas barreiras existentes naqueles espaços. E devem compatibilizar-se com a sua preservação. Então, eu preciso trabalhar a acessibilidade, mas eu preciso considerar que é um imóvel tombado que precisa ser preservado. Tá vendo? A sua preservação. E em cada caso específico, ou seja, essa questão da acessibilidade em bens culturais tombados, ela vai ter, cada imóvel deve ter uma avaliação muito particular, porque cada um deles vai ter as suas especificidades. Então, não é uma regra geral para todos os imóveis tombados. A acessibilidade, no geral, quando você considera acessibilidade de edificações de maneira geral, sem ser bens tombados, já tem essa característica de você conseguir fazer uma análise particular, única ali, não é uma replicação. Você tem a norma como referência, mas cada caso é um caso. Cada espaço vai ter a sua especificidade que deverá ser considerada. E no caso de bens culturais tombados, é da mesma forma. Tá? Promoção da acessibilidade aos bens culturais e imóveis devem compatibilizar-se com sua preservação e, em cada caso específico, assegurar condições de acesso, de trânsito, de orientação e de comunicação. Então, considerando o contexto daquele imóvel que você está analisando, você tem que pensar em como que você vai garantir isso aqui, ó, as condições de acesso, as condições de trânsito, de circulação interna naquele espaço, de orientação e de comunicação, facilitando a utilização desses bens e a compreensão de seus acervos para todo o público, ou seja, garantindo que todas as pessoas tenham acesso ao que é a atração daquele centro cultural, daquele bem tombado, daquele imóvel único que precisa ser preservado. Então você tem que pensar na acessibilidade, mas você tem que pensar também na característica do que você deve preservar ali naquele bem cultural, porque se é um bem tombado, tem um motivo, então os motivos que levaram aquele tombamento, aquela, preservação, eles devem sim ser atendidos, devem continuar tendo aquelas características, mas ao mesmo tempo é necessário garantir que a acessibilidade seja garantida também, para que todas as pessoas possam usufruir daquele bem cultural. Tá? Então, essa instrução normativa do IPHAN, é número 1 de 2003, ela é um documento maior, tá, gente? Esse tempo da live aqui é muito curto, então não dá para trazer todas as informações. Recomendo que você vá lá e veja quais são as especificidades que estão presentes aqui nessa instrução normativa do IPHAN. Ela é um documento relativamente pequeno, deixa eu ver aqui quantas páginas que tem para encorajá-los na leitura. 9 páginas, então é bem pequenininho, dá para fazer uma leitura, entender o que está falando aqui. Tá? Eu queria trazer essa visão um pouco mais generalista, considerando a acessibilidade de bens e espaços culturais. Deixa eu ver o que mais que tem que eu reservei para vocês aqui, ou se era só isso mesmo.
Aqui, não, acho que era só isso mesmo. Então é importante a gente o quê? Resumindo, tá? Para trazer um resumo final de como que a gente vai considerar a acessibilidade nesses imóveis tombados. A gente deve sim garantir a acessibilidade, que é um direito assegurado lá na Constituição. Então a acessibilidade é um direito de todos, acessar esses imóveis tombados, esses bens culturais, esses espaços culturais, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente deve considerar que é um imóvel tombado que deve ser preservado. Então, a resposta para a questão da acessibilidade em espaços culturais é você encontrar o equilíbrio, é você encontrar as maneiras de promover a acessibilidade sem destruir aquilo que precisa ser preservado, que precisa ser conservado. Então, na prática, o que acontece? Veja bem, um profissional que domina o referencial técnico da acessibilidade vai conseguir trazer algumas soluções que vão ter a possibilidade de serem implementadas sem que aquele espaço seja destruído. Então, um exemplo, se você tem um acesso que tem um desnível, uma implementação, uma solução para acessibilidade de um imóvel convencional seria você quebrar e fazer a construção de uma rampa, seria você quebrar e implementar ali uma plataforma de elevação vertical ou outro equipamento equipamento eletromecânico de circulação. Agora, quando você considera que é um bem tombado e que deve ser preservado, você vai encontrar ferramentas, maneiras de realizar aquelas adequações sem que necessariamente aquele imóvel seja destruído. Seja que, assim, ao invés de você ir lá, não vou quebrar aqui porque eu preciso fazer uma rampa, você não pode fazer, você não vai quebrar aquilo ali. Mas você pode fazer, por exemplo, trazer uma solução externa, uma solução menos invasiva. Você pode colocar, por exemplo, uma rampa externa, uma rampa metálica que vai ficar ali apoiada, que vai dar a possibilidade de a pessoa conseguir acessar aquele espaço. Você pode pensar na possibilidade de colocar uma plataforma de elevação inclinada, que não é algo que você vai precisar ir lá quebrar, fazer um vão, uma caixa para a pessoa conseguir acessar, como seria uma plataforma convencional. Você pode colocar um elevador externo que você não vai precisar quebrar, descaracterizar aquele imóvel tombado. Você pode colocar as soluções que não vão requerer que você destrua aquele imóvel que deve ser preservado. E tem uma outra questão também que a gente deve considerar, gente. Por quê? A acessibilidade, considerando aqui o referencial técnico, ela é diferente da acessibilidade que ocupa o imaginário comum. Tá? Então, o conceito comum da acessibilidade é diferente do que está no referencial técnico. Então, quando você chega em algum lugar e fala acessibilidade, as pessoas vão pensar logo, não, eu tenho que colocar uma rampa, eu tenho que ter elevador, eu tenho que ter... Entendeu? Então, esses itens que eu tenho que ter um banheiro acessível, um sanitário acessível, nem que seja um box acessível dentro do sanitário coletivo. Então, isso povoa o imaginário da acessibilidade, assim, considerando o senso comum. Porém, os itens de acessibilidade, eles vão além, eles não são simplesmente isso. E mesmo esses itens de acessibilidade que fazem parte do senso comum, muitas das vezes não considera que existem parâmetros técnicos que devem ser observados para que aquele elemento seja de fato acessível. Por exemplo, a pessoa já pensa logo quando você tem um desnível, vou colocar uma rampa aqui. Porém, para você colocar uma rampa, você deve observar os parâmetros técnicos obrigatórios que estão no referencial técnico, no caso a NBR 9050 e a NBR 16537, para que aquele elemento seja acessível. Eu preciso implementar, construir aquele desnível ali, considerando uma certa inclinação, considerando uma largura mínima, os elementos de segurança, guias de balizamento, guarda-corpo, corrimão duplo, sinalização tátil no piso, sinalização de pavimento. Então, todas essas características da acessibilidade devem ser consideradas na hora de implementar esses elementos nos imóveis que a gente estiver trabalhando a adequação, estiver trabalhando a acessibilidade. E existem outros elementos que não são tão óbvios que devem ser implementados. Por exemplo, quando a gente fala de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, a gente vem à mente a figura do piso tátil.
as placas com braille. Então, se você precisa eventualmente instalar uma placa com braille em algum lugar, você não vai estar incorrendo na destruição daquele bem que você está adequando. Porque o processo de instalação desse elemento, ele não requer nenhum tipo de destruição. É simplesmente você colocar uma informação adicional que vai facilitar a utilização do espaço pelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Se você vai fazer, por exemplo, a instalação do piso tátil, você pode considerar opções que vão fazer com que o espaço seja sinalizado, mas que não vão acarretar na destruição daquele espaço. Você tem opções de instalação. Você vai, por exemplo, optar por uma sinalização tátil no piso, considerando elementos que vai ser menos, vai ser diferente. Se você precisar remover por algum motivo, você vai conseguir fazer com mais facilidade, sem que o seu piso fique danificado. Porque existem maneiras de você instalar a sinalização tátil no piso diversas. Você tem, por exemplo, o modelo do piso tátil em placa colada. Esse piso tátil aqui, ó. Você tem as placas coladas. Quando você faz uma instalação do piso tátil em placas coladas, você vai considerar que você vai passar cola aqui nessa superfície do piso, vai passar cola no piso. Se você precisar remover aquilo por algum motivo, pode ser que você danifique o seu piso. Mas se você considera que você vai fazer a instalação do piso tátil com elementos, deixa eu pegar aqui, cadê? Eu sempre deixo um elementinho aqui, ó. Se eu vou fazer a instalação da sinalização tátil no piso com elementos adesivados, como este aqui, ó, se você precisa realizar uma remoção, você vai conseguir fazer isso sem muita dificuldade, sem danificar o seu piso. Então, um profissional que domina o referencial técnico da acessibilidade, que domina as maneiras de realizar a acessibilidade, vai saber encontrar dentro do referencial técnico quais são as melhores opções, as melhores possibilidades para que aquilo seja realizado sem efetivamente destruir aquele imóvel que deve ser preservado. Tá? Então, é importante saber isso, é importante saber quais são os elementos da acessibilidade existentes e que são obrigatórios para trabalhar a acessibilidade de imóveis, inclusive desses imóveis, desse patrimônio cultural tombado e que deve, de fato, ser preservado. Se eles precisam ser preservados, é por um motivo. Tá? Então, existe todo esse embasamento legal para a gente chegar no referencial técnico e trazer as soluções que vão conseguir trazer o equilíbrio dessas situações. Você conseguir trabalhar a acessibilidade para possibilitar que todas as pessoas tenham acesso àquele bem cultural, ao mesmo tempo que você consegue preservar aquele bem cultural que é tombado justamente pelo motivo de precisar ser preservado para que todas as pessoas desfrutem, tenham acesso à sua história, tenham acesso ao acervo que está disponibilizado ali para todas as pessoas, entendeu? Então, gente, seria isso. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Foi uma pessoa que ela me perguntou aqui no meu Instagram algumas vezes, eu não consegui responder, depois ela chegou lá na minha aula e perguntou, gente, como é que eu faço com imóveis tombados? Você me perdoa, eu não lembro o seu nome, tá? Se você gostou, se você entendeu, se foi esclarecedor para você, eu espero que você tenha gostado. Comente aqui pra mim se você gostou, manda um coraçãozinho, faça qualquer coisa, mas se você não fizer também não tem problema, que eu acho que isso é uma informação que é de interesse de muitas pessoas que têm essas dúvidas, porque o comum é as pessoas acharem assim, ah não, isso aqui é bem tombado, eu não posso trabalhar acessibilidade. Eu já realizei adequações para acessibilidade, já fiz documentos técnicos da acessibilidade para bens tombados e consegui encontrar, levar aquelas soluções que fizessem com que aquele imóvel, mesmo precisando ser preservado, atendessem a alguns requisitos de acessibilidade, ok? Então é isso, gente. Hoje tem aula, nossa terceira aula do curso da Jornada da Edificação Acessível, que é um curso gratuito online para você, profissional, arquiteto, engenheiro, que queira se aprofundar na questão da acessibilidade, que queira ter o entendimento, ampliar a sua visão considerando a acessibilidade, é o que eu levo para vocês. Então hoje será a nossa terceira e última aula da jornada. Vejo você lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, o link está aqui na bio, você pode assistir às aulas que vão estar disponíveis somente até o final do evento, vai sair tudo do ar depois, tá bom? Então, deixa eu acenar para as pessoas aqui, né? Arquiteto Rômulo, Cristiane Argolo, Teixeira 74, Noel Éder, Henrique Arque, Rosana Azevedo, Mari Espinola,
Alquinho Pinheiro, Dani Albuquerque e Reli. Ih, tem mais gente aqui. Vou acenar para todo mundo aqui. Cadê? Epa! E é isso, gente. Tenham todos um excelente dia. Vejo vocês à noite na nossa aula, que será ao vivo. E é isso. Um beijo para vocês.